2 Reis 4:1. Também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante. Diga, importante. Vira para essa pessoa que está só e fala assim: você é importante. Você tem essa consciência. Agora diga: eu sou importante. A Bíblia fez questão de relatar que não era uma mulher qualquer. A pastora fala: eu sou uma pastora importante. O que a pastora Juliana faz aqui por vocês, por nós, é muito importante. Se você não classifica o seu trabalho como importante, ninguém vai te classificar. Se você não se dá como uma pessoa importante, então ninguém vai te dar como importante. Isso é cabeça, humildade, vestimenta, posição, conduta, palavra. Então, o Eliseu que escreveu o livro, relatou que essa mulher ela era importante. Porque olha o que ela fazia. O qual o rei dele, ela segurava o profeta na casa dela para comer pão. Ela dava comida, ela se preocupava, mesmo ela sendo tão rica, dona de lavoura, uma agricultora, ela se preocupava com a comida do homem de Deus. Isso foi para você falar. Quando, filho, na sua carreira com Deus, você se preocupar, se importar com as pessoas, não com os bens que você vai ter, porque você vai ter muito. Mas se os bens não for tudo para você, se o seu tudo for Deus, cuidar, filho, você também. O ser humano, nós temos que cuidar de pessoas, de seres humanos. Aí vem a recompensa do Pai. Ela leva para o profeta passava lá para ir lá no monte, era o caminho do monte. Ela falava para o marido dela: esse homem é o homem de Deus. Não, vamos abrigar ele na nossa casa, vamos dar comida para ele. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer. Olha a simplicidade do problema. Profeta, você quer um pãozinho? Tem coisa mais simples do que você comer um pãozinho? Um copinho de café com leite feito com água do interior, aquele cheirinho de café. Era o que ela dava para o profeta. Mas ninguém naquela cidade de Sunem é uma cidade, ninguém se preocupava com o profeta. Mas aquela mulher tinha preocupação de dar pão para ele. Continuando. E ela disse a seu marido: eis que eu tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolherá. Ou seja, a pessoa importante, ela tem visão diferenciada. Ninguém olhava aquele homem, mas ela olhava. E ela chegou no marido dela com o marido: meu bem, esse homem é diferente. Olha como que ele é. Olha as vestes. Olha a perseverança dele. Está indo para o monte. Esse homem é de Deus. Ela nem sabia que era Eliseu. Eliseu era a maior autoridade espiritual da terra naquela época. Não tinha ninguém mais espiritual que Eliseu naquela época, somente Eliseu. O que Eliseu falava não se cumpria. O que ele falava acontecia. E a mulher, sendo uma pessoa especial, diferenciada, ela tinha visão. Então, se você quer ser importante, se você quer ser mais importante do que você é, tenha uma visão das pessoas. Não olha a carne, não olha tamanho de carro, tamanho de casa, tamanho de rico. Não, olha pessoas. Presta atenção nas pessoas. Porque o segredo da vida é ajudar as pessoas. O que Jesus falou? Ama teu próximo como a ti mesmo. É o segundo e maior mandamento. O primeiro ama a Deus, o segundo ama o próximo. Trabalho primeiro psicologia. Como que eu vou fazer para essa criança evoluir, né, cara? Eu
sei uma coisa que trabalha agora aqui. Como que eu vou fazer com esse paciente evoluir? Esse paciente tem que melhorar. Essa criança espectro autista tem que mudar de vida. Ela tem que falar, ela não fala. O que eu posso fazer? Qual o método que eu vou usar para essa criança falar? Para ela se articular bem, fazer pico. Gente, ser importante é se preocupar com você e com o próximo. Façamos coisas no pequeno quarto. Ela gastou do dinheiro dela para fazer uma reforma na casa dela, que não foi para ela. A reforma que ela fez não foi para ela. É muito bom a gente reformar você. Agora faz uma reforma dos outros. Sem investimento. Você pegaria 50 mil reais do seu dinheiro que você guardou, você investiria na vida de alguém. Depois que investir. A pessoa certa, né? Não é a pessoa que você vai investir. A pessoa certa. Façamos um pequeno quarto, não precisa ser muito grande, é só para ele, junto do mundo. E ali vamos colocar para ele também a mobília. Peraí, além de fazer a reforma, vamos comprar os móveis também. Quais eram os móveis? Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma luminária, um candeeiro, um lampião. E há de ser que vindo ele a nós, passando por aqui, ele vai ter lugar para dormir. A pessoa importante, ela se preocupa com situações que vão ajudar pessoas. Quem é importante se preocupa com pessoas. Quem é importante e é egocêntrico, ela se preocupa com si mesmo. Quem é importante é no próximo, ama a Deus e ama o próximo. É diferente. Quando você vê um propósito que é coletivo, que não é só para você, que não é individual, é que você é importante. Por isso, cara, veio a notícia lá você se preocupou com uma causa de pessoas que passam por aquele tipo de problema. Você não se preocupou com isso, você não é especial. Então você se preocupou com uma causa. Então a sua causa chegou lá. Poxa, essa pessoa no Brasil fez tudo isso, pensando numa causa, em ajudar pessoas. Porque enquanto você se preocupar em ajudar só você, só tem tudo. Mas enquanto você se preocupar em ajudar a sua vida e ao próximo, é aí que você pensa. Então essa mulher, pastor, a preocupação dela não era ficar mais rica, porque ela já era rica. Ela tinha muitas fazendas, muitas plantações, muitos animais para comer. Mas ela se preocupou com o homem que era de Deus, que não tinha nem onde dormir, pastor. Muita gente fala, olha lá o Eliseu, não tem nem onde dormir, não tem nem onde comer. Ela se preocupou. Continua. E sucedeu que um dia, ele chegou ali e recolheu-se àquele quarto, e se deitou. Então disse ao seu servo Geazi: chama esta Sunami. E chamando a ele, ela se pôs diante de mim. Ó, vai começar a colheita agora, tá? Presta atenção. Porque ele tinha falado a Geazi: diz-me, eis que tu nos tem tratado todo desvio. Que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale por ti ao rei, o capitão do exército? Ou seja, ela ajudou o profeta, fez a casa para o profeta, deu comida para o profeta, deu uma hospedaria para o profeta. Agora chegou a hora dela colher. Pedro, quando a gente se preocupa com isso, com situações de pessoas, automaticamente, Gabi, a gente vai colher no céu, na nossa própria vida. Ela não pediu nada. Ela foi lá, fez o quarto, comprou a cama, comprou a cadeira, comprou a mesa, fez o melhor para o profeta. Ela não pediu nada, mas o Espírito Santo tocou no coração do profeta, que chamou o ajudador dele, o moço, e falou: filho, o que essa mulher precisa? Que ela ajuda a gente. Ela deu casa para a gente morar, deu comida para a gente comer, deu móveis para a gente ter um pouco de conforto. O que a gente pode fazer por ela? Porque é assim que Deus faz. Quando você faz algo por alguém, Deus move pessoas para te honrar, para te ajudar. Mas você tem que pensar nas pessoas. E ela disse: eu habito no meio do meu povo, eu sou feliz. Estou no lugar que Deus me pôs. É aqui que eu gosto de ficar, é aqui que eu gosto de morar. Eu tenho tudo, só que ela não tinha filho. 14. Então disse
fazer por ela, o profeta disse para o moço. E Geazi disse: olha, ela não tem filho, e seu marido é velho. Então o moço percebeu que ela era uma mulher que não tinha filho. E o marido já era avançado em idade, era idoso. O que nós podemos fazer para ajudar? Você viu? A ajuda que ele propôs para ela antes, no começo da conversa. Você quer que eu fale com ele? Quer dizer, o homem ou não, que ninguém dava nada, que andava nas campinas, andava nos montes, muita decoração, não tem nada. Só ele não tem nada, não tem cavalo, não tem boi, não tem nenhuma jumenta para andar a pé, não tem casa, não tem nada. Essas pessoas que não têm nada para te oferecer são essas que você tem que ajudar. Não ajude quem pode te ver, ajude quem não pode te ver. O que Eliseu podia devolver para ela? Os olhos humanos? Nada. Só que ele conhecia o rei, ele conhecia o capitão. Gente, se tem uma coisa que é importante nesse livro, é indicação e influência. Se você tem pessoas para te indicar, você vai chegar em lugares que você nunca chegou. A indicação é muito importante. Você quer que eu te indique para o rei, em outras palavras? Quer que eu marque um dia para você falar com o rei? Quer que eu fale com o capitão do exército daquela época? Não era general, era capitão. Quer que eu fale com o capitão? Gente, quem faz amizade, quem constrói amizades com pessoas sérias, vai ter muita influência para ajudar pessoas. Seja, hoje se fala muito influenciador. Mas o que é ser influenciador? Postar nas redes sociais e as pessoas acharem muito. Isso tem nada a ver com influenciador. Isso é marketing, dinheiro. Influenciador é você ajudar as pessoas a crescer. Como ser humano e pessoa. Isso é ser influenciador. Aquela causa que você foi chamada, é isso. Você vai influenciar pessoas através daquele propósito. Porque a sua causa chegou até Deus. E quando chega uma coisa até Deus, ele faz questão de propagar mundialmente. Então está aqui a situação dele. Ela não tem filho, seu marido é velho. Por isso disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs a pé. Ou seja, ela só entrou quando foi chamada. Tipo, eu só devo entrar numa situação quando eu vou chamar. Tem gente que é entrando. Entra na vida de todo mundo, entra no lugar que foi chamado, bate na porta, toca a campainha. Olha o respeito dela para o profeta. O profeta estava na casa dela, na propriedade dela, mas na casinha estava no nosso. Ela só entrou quando foi chamada. Significa o quê? Quando eu for convocado, eu vou fazer essa coisa. Continuando. E ele lhe disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, lembra isso, gente? Fala assim para mim, fala assim para você mesmo. Tempo determinado. Tempo, fala tempo da vida. Veja, a gente tem que respeitar isso aqui. Não é na hora dela que ela ficou grávida. A esse tempo determinado, existe um tempo determinado para tudo debaixo do céu. Eclesiastes capítulo 3. Existe um tempo da vida. As coisas, ela não ficou grávida com o marido novo. O marido lá na flor da vida, né? Com a saúde boa, idade boa para gerar filhos, ela não ficou grávida. Aí Deus quis ter que ela ficasse grávida com o marido idoso, que era o tempo. Então o profeta fez questão de exemplificar. Destacou, olha, o tempo determinado, o tempo da vida, segundo o tempo da vida, abraçarás o filho. Você vai ter um filho. E disse ela: não, meu Senhor, homem de Deus, não mintas a você. E concebeu a mulher, grávida, e deu à luz um filho. O tempo determinado. Às vezes nós queremos, como você falou legal, já estava ansiosa, veja bem, uma psicóloga, né, Carol? Pode ter crise de ansiedade, que é o ser humano.
Você trata com isso nas pessoas, mas você pode vir a passar por isso, por uma situação que você está atravessando. Ali é uma nutricionista. E não é porque ela é uma nutricionista que ela não tem que cada dia melhorar a sua própria alimentação, sim ou não? Sim. Não é porque eu sou um pastor que eu sou perfeito. Orar mais, jejuar, policiar, preparar uma palavra que eu tenho que melhorar a cada dia, para mim e para vocês. Por isso que essa mulher se tornou importante. Porque ela melhorava cada dia para ela e para o próximo. Ser importante é isso. É você se preocupar com a melhora de vida sua e das pessoas. O tempo determinado ganhou um filho. Se no ano seguinte ela esperou um ano, teve que esperar um ano para ela ficar grávida. Segundo Eliseu e disse, continuando. E crescendo o filho, cresceu. Sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, que fazem a colheita, e disse a seu pai, menino, ai a minha cabeça, me deu de cabeça. Então disse ao moço, leva-o com a sua mãe. E ele o tomou, e o levou à sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Imagina, a mãe que não pediu para o profeta filho nenhum, vê o seu filho morrer no seu Naquela época não tinha aspirina, não tinha dipirona, não tinha tomografia computadorizada, não tinha ressonância, não tinha nada. Pegava o mato lá, fazia o chá e dava para a pessoa. Era o remédio homeopático que tinha lá. O menino morreu no colo e ela não pôde fazer nada. Só que ela não viu aquela situação como um desespero. Meu sonho acabou, meu filho morreu, acabou tudo para mim. Vou chorar, vou ficar depressivo, vou me trancar no quarto, não vou fazer mais nada na minha vida. Vou parar minha vida toda porque meu filho morreu. Qual foi a atitude dela? Continuando vivo. E subiu ela, subiu na casa, né? Era um sobrado. E o deitou sobre a cama do homem de Deus. Ela entrou lá na casa do homem de Deus e fechou a porta. Fechar a porta. Fechar a porta. Gente, esse fechar a porta é tão importante. Tem coisa que você não pode sair daqui. Escancar. Jesus falou assim, quando vocês forem orar, entra no seu lar, fecha a porta e ore em segredo. Tem coisas, pastor, que não dá para abrir a porta, não dá para falar para muita gente. Tem que ser você e Deus. O menino morreu no colo dela, só olha a atitude que ela fez. Foi lá na cama do profeta, já sabia que ela tinha poder. Pedro pôs o menino deitado em cima da cama, fechou a porta e saiu. Gente, fecha. Fecha. Você está entendendo o significado? Ó. Fecha. O que Deus falou para você é entre você. Não sai por aí lendo, propaganda, não sai falando, comenta com ninguém. Ora em secreto com Deus. Continua. Terminar. E chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços. E uma das mulheres, manda um funcionário para cá, né? Manda alguém aqui, um funcionário para me ajudar, manda um animal, para que eu corra ao homem de Deus e volte. A situação era urgente. Diga, como é urgente? Eu tenho que correr. O que é urgente tem que ser resolvido, não pode ser protelado. Protelado. Não quer nada. Protesta, posteiro. Fica posteiro. É urgente. Eu preciso correr. Eu vou lá no nome de Deus. Mas espera aí, gente. Ela não falou nem com o marido dela. Ela não falou nem com o pai do menino que não morreu. Ela realmente fechou a porta. Olha a boca dela, ó. Porque a mãe vai dar notícia para o pai: ó, nosso filho morreu. Isso é uma coisa natural.
vai bem. Vira para essa pessoa que está do seu lado e fala: tudo vai bem. Bem. É a primeira vez que eu vejo uma mulher não falando bem com o marido do que está acontecendo. Isso é muito importante. Mas, pastor, se eu não falar com o marido, então que casamento que eu estou vivendo? Mas era uma situação que era extrema para ela. A dor era dela. E ela tinha que usar a fé. E não podia estragar nada, porque qualquer coisa que o marido dela falasse para ela ia minar a fé dela. Não, vou pegar o menino, vou chamar um médico aqui na lavoura, vou procurar um médico da cidade aqui, da nossa região. O menino já estava na cama do profeta e ela ia falar com o profeta: eu não pedi nada para você, você que falou que eu tenho filho, agora eu não. Continua. Então a barriga preparou o animal e disse ao seu servo: guia e anda, e não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser, vai, meu filho, toque esse animal para frente, que eu vou lá para falar com Eliseu o meu problema. Ela não falou do problema dela com o marido, não falou com o servo, não falou com a jumenta, não falou para ninguém. Ok. Diga para essa pessoa que está do seu lado: não fale o seu problema para ninguém, que vai te atrapalhar. A pessoa não vai te entender, vai te dar conselho ruim, vai te jogar para baixo, vai te desanimar, vai falar que você está errado, só vai ficar bombardeando. Silêncio. Amém, irmãozinho? Ó, silêncio. Não fica falando da sua vida mais estranha, da colega. Amiga é uma coisa, colega é outra coisa. Continua. Partiu ela, pois, e foi ao homem de Deus, ao monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu servo: eis aí a Sunamita. O profeta estava lá no monte, ele olhou: quem é aquela mulher? É a Sunamita, ela está vindo para cá. O que será que ela quer? Continuando. Agora, pois, corre ao encontro. O profeta mandou o servo, o Geazi, correr para ver o que estava acontecendo com ela. E disse: vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? Ou seja, como que está a sua vida? E ela disse: vai bem. Ela não falou com o marido, não falou com o servo, não falou com a jumenta, e não falou com o moço profeta. Isso significa uma pessoa com objetivo. Meu objetivo não é falar com o terceiro. Meu objetivo é falar com o profeta. Não fale com o terceiro, fale com o primário. Pessoa objetivo, ela fala com quem resolve as coisas. Isso a gente tem que aprender. Não adianta falar com o secretário, com o auxiliar de escritório, com o faxineiro, com a enfermeira. Não adianta, você vai ter que falar com a pessoa que vai resolver. Fala com a pessoa. Naquele serviço você está lá, graças a Deus. Graças a Deus. Eu já ia falar para você, falar com o cara que ele vai resolver, você vai resolver, não importa. Aguarda o nome de Deus. E nesse nome de Deus, a aliança com Deus. A mulher era focada, por isso ela era distraída. Sabe, uma pessoa focada. Ela não falou nem com o moço do profeta, foi o profeta que mandou perguntar. Ela não deu nem satisfação do profeta. O menino morto, em cima da cama, continuando. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ou seja, ela foi até o monte, até onde ele estava. Pegou os seus pés, agarrou os pés do profeta. Mas chegou Geazi para retirar. Ou seja, imagina a cena. A dor dela era tão grande que ela pegou no pé do profeta para dizer: homem, eu não te pedi nada. Meu filho está morto, escuro na cama, não te pedi nada. Eu falei para você não pedir para mim. E o moço tentando tirar ele. O Geazi tentando tirar ele. Sai daí, mulher. Para de apertar o pé do profeta. Sai daí. Para de prejudicar o homem. Por que você está fazendo isso com o homem? Aí o profeta disse: disse, porém, o homem de Deus: deixe
deixai-o, porque a sua alma está triste e amargura. Ó Deus revelando o profeta para você. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Deus não falou que era um profeta, mas mostrou que ela estava triste. Tem hora que você está triste, você não quer mostrar para ninguém que você está triste. Mas Deus sabe que você está triste. Você põe maquiagem no rosto, arruma os olhos, põe batom, sai toda bonita de casa. Mas por dentro Deus sabe que você está triste. Fala com Deus. Por dentro Deus sabe que você está magoado, mas por fora você quer manter a aparência. Para que ninguém olhe para você, de uma certa forma não é errado. Porque você não quer que ninguém saiba do seu poder. Mas no fundo, você só quer que Deus te ouça. Você só quer que Deus responda a sua oração. E é isso que você tem que fazer. Senhor, eu não aguento mais. É o grito do desespero. É o grito da libertação. Ela foi lá e segurou os pés e disse: Senhor, Eliseu, eu não te pedi nada. Eu não fiz nada. Eu falei para você que não precisava de nada. Eu falei para você que eu habitava no meio do meu povo, mas eu não sou pior. Continua, filho. E disse ela: pedi eu ao meu Senhor algum filho? Não te disse eu, não me enganes? E ele disse a Geazi: cinge os teus lombos. Ela nem falou que morreu. Cinge os teus lombos. Como a sua postura. Cingir os lombos dessa pessoa que está assim. Postar. Cinge os teus lombos. Se prepara. Toma o meu bordão. Caixa. Infame. Se encontrares alguém, não saúde, não cumprimenta ninguém. Se alguém te saudar, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto dele. Outro ensinamento. A mulher veio com fome até o profeta. E o profeta mandou o cego ir com fome. Não fala com ninguém no caminho. Não para para cumprimentar ninguém. Não responde ninguém. Vai e segue em frente. Você está me entendendo a palavra? Seja direto. É melhor ser direto do que ser indireto com as pessoas. Fala da sua dor para Deus e com quem você tem que falar. Ela falou com o profeta: ó, está doendo. Eu te pedi ao teu filho. Nessa daí o profeta já descobriu que o menino já estava doente ou morrendo. E ele falou para o menino: o moço dele, vai lá, pega o meu cajado, põe em cima do menino, vai só. Não era isso, não. Olha lá. Continua aqui. Porém, disse a ele: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então ele se levantou e assim. Sabe o que é isso? A Sunamita, ela tinha uma coisa na vida dela, que ela não desistia de nada. Vira para essa pessoa e fica assim: para. Não, fala forte: para. De desistir das suas bênçãos. Essa mulher não desistia de nada, por isso que ela se tornou importante. Ou mulher de fé, ou mulher valente, ou mulher perseverante. Ela não jogava no ar, ela não desistia. Ai, estou cansado, não estou aguentando mais, quer saber? Vou largar tudo, vou jogar vou abrir mão de tudo. Minha vida está toda. Isso acontece comigo. Ó céus, ó terra, para de chorar. Seja forte. Deus pôs força em você. O seu fardo está pesado, mas é o que você pode suportar. Se tivesse mais pesado, você não aguentaria. Só está tendo o que você pode suportar. Diz a palavra de Deus. Está cansado? Ô mulher, eu não saio daqui, cara. Profeta, eu não vou sair desse monte, vou ficar com você nesse monte até você resolver o problema. Perseverança, focado, alicerçado, direto, é importante para saber aquilo. Vive a tua alma, vive o Senhor, que não vai te deixar. Se arrumou um problema para a sua vida, profeta, vou ficar na sua porta.
Deus quer gente persistente, gente perseverante. Vou te dar um texto aí. Eu sei que já são meus discípulos, você pode esperar mais um pouquinho. Essa semana eu comecei a trabalhar na segunda, terça-feira. Trabalhei segunda, não. Não foi terça-feira. Só chegava corrida para mim de volta. Só nome de novo. Eu Senhor, alguma coisa errada. Não chega nenhuma corrida de mulher para mim. Só homem e pouco, ali raro. Vi uma corrida, aí eu terminava, ficava esperando. E não é assim. O aplicativo é dele. Uma carta outra. Só que eu comecei a estranhar, falei, Senhor, tem alguma coisa errada. Por que não está chegando corrida de mulher para mim? E poucas corridas. Aí eu cheguei em casa e comentei com a pastora, é verdade. Falei, vamos orar, filho? Você ora aí, eu oro no carro. Vou apresentar um jejum diante do Senhor. E Deus vai responder. Na quarta-feira, só corrida de novo. Aí a pastora teve uma visão do Senhor. Quando eu estava orando, eu vi uma corda sendo dissolvida. Alguma armação que o inimigo fizeram para você não receber corrida de mulher e ter pouco serviço e ganhar pouco culto. Eu não aceito. Vou bater minha meta, que eu não todo dia vou bater, eu não aceito, Senhor. Não importa quantos dias vai durar isso. Se levanta, Senhor, eu acordei na madrugada, fui orar. Aí quando foi ontem, eu fiz terça, quarta, quinta, sexta. Eu só fazendo abaixo da minha meta. Mas não aceitando, revoltado, dentro do carro, revoltado. Não aceito, Senhor, é errado. Tem que chegar a corrida de mulher para mim. Eu sou bem pontuado, minha pontuação é boa. Por que está acontecendo isso? Esse inimigo entrou no aplicativo e está bloqueando corrida para mim. Esse demônio entrou no aplicativo e está bloqueando. Ele bloqueou as corridas para chegar a corrida. Chegando muito abaixo da minha vida. Não aceito, porque faz falta. Aí eu orei. Aí de sexta passada, Deus me acordou na madrugada. Aí eu orei. Aí fui fazer massagem. Eu faço massagem. O filho da pastora Cris, né? Massagem do massoterapeuta. Quem tem problema na coluna, ó. Top. Frente ao shopping internacional. Aí saiu ontem para trabalhar. E aí eu tive de cair. Ó. Menino de Deus. Ninguém vai cobrar nada. Fui começar a trabalhar com sono. Pouco. Quando foi 10 horas da noite, 9 e pouco, 10 horas da noite, chegou uma corrida de mulher. Opa! Senhor, o Senhor ouviu minha oração. O Senhor ouviu quando eu levantei na madrugada, aí disparou. 9 e pouco da noite, só mulher chamando. Mulher. Aí eu comecei a chegar perto da meta. Falei, Senhor, eu só vou para casa depois que eu bater minha meta. Não importa que eu chegue em casa meia-noite, mas vou bater minha meta. E comecei a corrida. Conclusão, não desiste do que Deus te deu. Vai até o fim, menino. Vai até o fim. Você não pode desistir, porque se você desiste, você está abrindo mão do que Deus quer te dar. Não desiste, filho. Vai até o fim. Essa mulher